Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Vamos falar aqui do Ciro Gomes, que recebeu um convite para sair do PDT, ir para outro partido, e tem jornal especulando, e olha, jornal grande lá do Ceará, que o Ciro pode sim sair candidato ao governo do estado. Eu quero trazer detalhes dos bastidores, o que disse esse jornal aqui, algumas reflexões, algumas especulações que estão surgindo por aí. E a gente sabe que na política, muita coisa que foi especulada, que não passava de fulano tá plantando isso aqui e tal, acabou acontecendo. Não estou dizendo que vai acontecer com o Ciro, mas depois de ver algumas movimentações na política aí num passado não tão distante, eu já não duvido muito, ainda mais por alguns problemas internos que a gente está vendo aí no PDT. Vamos trazer detalhes sobre isso, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou? Para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, o Ciro Gomes agitou a política cearense nos últimos dias, quando ele foi lá na Assembleia Legislativa e teve lá o chamado Café da Oposição. E aí o Ciro teve uma fala, já fiz um vídeo sobre isso, não vou entrar nesse assunto novamente. Se você não viu, vale a pena aí ver. Eu acho que foi o antepenúltimo vídeo feito no canal. E eu conversei com alguns amigos do Ceará e eles falaram: William, depois do que aconteceu na terça, realmente a política cearense entrou em ebulição. Já tem site falando aí da preocupação do atual governador, que é o Eumano de Freitas, com essa movimentação do Ciro. Tem muita gente falando aí de que ele pode vir candidato ao governo do estado, e aí saíram várias matérias falando de diversos assuntos, muita, inclusive mentira, de um lado. Mas vamos trazer aqui o que disse o site aqui, o Diário do Nordeste, que é um jornal importante lá, que trouxe uma informação que até então não tinha visto em nenhum outro, que é de que o Tasso Gereissati, que é inclusive amigo do Ciro, é um dos caciques, digamos assim, do PSDB, partido que o Ciro já fez parte lá na década de 90, depois saiu quando o Fernando Henrique venceu as eleições presidenciais, traindo os princípios do PSDB, quando esteve no governo lá. O Ciro saiu, rompeu, mas manteve ali uma relação de amizade com o Tasso Gereissati. O Tasso, segundo consta, convidou o Ciro para ir para o PSDB, que está num processo aí de fusão, federação, não se sabe ao certo, mas vai se juntar, que fala que é fusão mesmo, com o Podemos. E aí o partido ficará mais fortalecido e tem interesse na filiação de Ciro Gomes. Um nome, goste-se ou não, concorde-se ou não, um nome conhecido nacionalmente que poderia ajudar o partido que vai surgir dessa fusão PSDB e Podemos. Diz então que o Diário do Nordeste que nos bastidores da Assembleia Legislativa do Ceará não se falava em outra coisa nesta terça, quando saiu aqui. Em um café da manhã com parlamentares da oposição, o ex-ministro Ciro Gomes deu sinais claros de que está em movimento politicamente e não apenas discurso. Convidado pelos deputados, Ciro falou de segurança pública, da crise nacional, criticou a condução do governo Eumano de Freitas, que é do PT, e admitiu disputar o governo do estado em 2026. A possibilidade mais comentada da conversa, no entanto, ficou por conta de um convite. Ciro disse ter sido chamado por Tasso Gereissati para se filiar ao partido que nascerá da fusão entre PSDB e Podemos. Esse movimento recoloca na pauta a saída de Ciro do PDT. Pessoal, essa troca aqui já era especulada. Eu até fiz um vídeo aqui, Ciro de saída do PDT para o PSDB, deve ter 2 meses mais ou menos. E ganhou mais força diante dessa crise por conta dos escândalos no INSS, que tinha como ministro da Previdência o Carlos Lupe, que é o presidente e, na prática, dono do PDT. Como o PL tem como dono o Valdemar da Costa Neto, o PSD tem o Kassab. Então, muitos partidos no Brasil têm os seus caciques que não saem do poder. O Lupe estava licenciado porque estava como ministro da Previdência, não pode acumular essas duas funções. Mas esse episódio também no Ministério da Previdência acabou enfraquecendo o Lupe, que inclusive na reunião que teve da bancada de deputados federais, teve a decisão unânime dos deputados de sair do governo Lula, mas, segundo consta, o Lupe gostaria que o partido continuasse na base, ou seja, o Lupe foi derrotado nessa reunião, algo que eu particularmente não tenho notícia, não tenho
ou inclusive conversei com pessoas, essas pessoas disseram aqui que não lembram de outro episódio que o Lupe saiu derrotado numa votação ali, que aí depois ele se absteve. Então, oficialmente, ele teve uma abstenção, que foi a dele, enquanto os demais deputados ali, os deputados na bancada de 17, votaram para sair do governo Lula. Então, o Lupe também está enfraquecido. E esse enfraquecimento do Lupe abre a possibilidade, que muitos especulam, embora seja muito difícil, do Ciro conseguir ter, digamos assim, mais poder sobre o partido. Por mais que o Ciro seja alguém, a figura com certeza a mais conhecida e tudo mais, o Lupe é quem dá as cartas dentro do PDT. E esse episódio pode enfraquecer o Lupe e acabar fortalecendo o Ciro. E aí ele continuaria no PDT, mas, segundo consta, teve o convite do Tasso para ele sair do PDT e ir pro PSDB. Aqui vai dizer que a articulação não é simples porque envolve outros caciques, né? Nessa fusão PSDB e Podemos, aqui o Bismarck Maia, ex-prefeito de Aracati, estava, segundo consta, cotado para ser o cacique lá no Ceará. Porque ele é o cacique do Podemos hoje, mas o Tasso é o cacique do PSDB. E aí nessa fusão alguém vai ter que sair, alguém vai ter que ceder o poder para o outro, digamos, mesmo que continue no partido. E o Bismarck Maia estava achando que seria ele. Só que o Ciro disse na reunião que o PSDB/Podemos no Ceará ficará com Tasso Gereissati, o que, segundo consta aqui, agitou os bastidores. O Bismarck achou que ia ser ele, o Ciro falou, não, vai ficar com Tasso. Aqui vai dizer que parlamentares do grupo governista local passaram a manhã inteira em comunicação em busca de informações sobre o assunto, já que o Bismarck Maia é aliado do Eumano, enquanto Tasso é oposição. Então, nessa fusão, o governador Eumano falou, opa, vou ter um partido aqui aliado agora. E por isso é que a base governista do Eumano ficou eufórica com essa declaração aqui do Ciro Gomes por lá. E agora estão nas tratativas aí com a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu. Aqui vai dizer, para finalizar, que durante o encontro, segundo um dos deputados, Ciro chegou a ligar para aliados do PDT, dizendo que poderia aceitar o desafio de ser candidato a governador e trocar de partido. Vou repetir, segundo o jornal, Ciro chegou a ligar para aliados do PDT, dizendo que poderia aceitar o desafio de ser candidato a governador e trocar de partido. Bom, o Ciro não confirmou, nem negou isso aqui, mas está aqui o que o jornal disse. A leitura do cenário atual sinaliza ser pouco provável o ex-governador ser candidato no Ceará, diz aqui o Diário. Mas a possibilidade, somada ao cenário nacional de fusões e federações partidárias, animaram a oposição. Pronto, aí, diante dessa declaração do Ciro, está buscando o apoio de alguns partidos lá, o PL, União Brasil, o Alcides Fernandes para o Senado, o Roberto Cláudio, a princípio, é o nome favorito do Ciro para disputar o governo. Roberto Cláudio, que é do PDT. E nas eleições de 2026, essas alianças serão até mais fáceis, digamos assim, como o próprio Ciro diz, porque você tem 2 vagas para o Senado em aberto ali. Então essa composição, o PDT indica o candidato ao governo, aí o Alcides Fernandes entraria como candidato ao Senado, ainda tem uma outra vaga aqui para o Senado, tem o vice. E aí estão tentando conciliar uma frente, digamos, anti-Eumano de Freitas, que é o governador, que eu já disse aqui, tem sim feito uma gestão trágica em vários assuntos de segurança pública, na questão da economia, tem deixado a desejar bastante, mas eles pensam assim, opa, o Eumano vai disputar a reeleição e se a oposição tiver dividida, fica mais fácil para o Eumano, mas se a oposição tiver unida, fica mais difícil para o Eumano. E se a oposição conta com a ajuda de Ciro Gomes, que é uma figura muito conhecida, foi governador do Ceará, inclusive deixando um legado ali, o Tasso Gereissati foi governador, também deixou um legado muito positivo, assim como o Ciro. E tem a questão do Cid. Como é que ficaria o Cid Gomes nessa história? O Ciro, nesse momento, por enquanto, rompido com o irmão, fez um aceno. Opa, de que a mágoa que tinha antes já não existe mais. E na política, qualquer palavra, ela é interpretada como um aceno, e nesse caso, foi um forte aceno. O Cid, que já tinha dito na semana anterior que, nacionalmente, não estaria contra Ciro Gomes, mas daria a entender que regionalmente poderia ficar contra. Então tem essa questão Cid Gomes, e eu acho que o Cid pode ser o fiel da balança nas eleições de 26. E aí tem a turma vinculada ao PT, mas o Ciro está buscando se aliar com a direita. Pois é, meus amigos, mas a gente tem que lembrar que o Alckmin
hoje vice-presidente, antes de ser colocado na vice, ou antes de ser cogitado, ele era tratado pelos petistas como fascista. Alguém acha que o Alckmin era tratado como companheiro de esquerda? Não, era chamado de fascista, para dizer o mínimo. É só você pesquisar, inclusive nas redes sociais do próprio PT, para ver o que o PT falava do Alckmin. Aí foram buscar o Alckmin lá, para vencer aqui, derrotar o Bolsonaro e tudo mais. Aí todo mundo aceitou. O Lula, que já fez aliança, hoje, União Brasil, por exemplo, que o Ciro quer estar junto, quer ter o apoio em 2026, União Brasil tem 3 ministérios no governo Lula. Então, assim, e a questão aqui que eu estou falando do Lula em nível nacional. Em nível regional, você tem muitas aparentes contradições. Vamos pegar aqui 2024, eu pesquisei aqui, 49 prefeitos foram eleitos numa aliança que tem PT e PL. O partido do Lula com o partido do Bolsonaro juntos elegeram 49 prefeitos, sem falar os que perderam. E um que saiu derrotado, alguém pode falar, mas tudo cidade pequena. Na capital do Maranhão, São Luís, lá teve o candidato do PSB, Duarte Júnior, que teve no seu arco de alianças ali o PT e o PL. E perderam. Em 2022, o PDT teve como candidato o Everton Rocha, que traiu o Ciro Gomes para apoiar o Lula em 2022, e teve como vice candidato do PL. E o Everton Rocha, alguém vai achar que é bolsonarista? É lulista, hoje é lulista. Inclusive o PDT na Câmara rompeu com o governo, mas o Everton Rocha, que teve candidato a vice do PL em 2022, disse que, no Senado continuamos governo. Então o PDT rompeu na Câmara com o governo Lula, mas no Senado continua, graças aqui à influência do Everton Rocha, que, repito, teve candidato do PL como vice. Então o problema é que o Ciro nunca pode, que nunca recebeu apoio do PT. Já apoiou o PT várias vezes, cansou, mas o PT nunca apoiou o Ciro Gomes. E aí chega um momento que o Ciro cansou, falou, peraí, eu só apoio, nunca recebo apoio, preciso buscar aqui formas de se fortalecer politicamente e ele, Ciro Gomes, ser eleito, com o seu projeto. Você não vai ver o Ciro defendendo juro alto no país. Esse é um assunto que eu vou abordar depois. Não vai ver o Ciro defendendo políticas neoliberais, independente de quem esteja apoiando o Ciro, ele vai se manter, acredito e torço por isso, fiel aos seus princípios. Muito diferente daqueles que o criticam. Que criticam o Ciro buscar apoio de gente que tem sim divergências, mas que trai os próprios princípios. Esse é o ponto. Então a gente vê aí blogs petistas, jornais, aliados do governo, revoltados porque o Ciro foi no café da oposição, porque eles não querem que o Ciro se fortaleça, porque o Ciro fortalecido ameaça a hegemonia petista, que com o Lula não podendo disputar eleições a partir de 2030, e sabe-se lá se vai disputar em 2026, eles percebem que, será que a hegemonia no campo progressista pode trocar de mãos? Então, eu particularmente vejo essa movimentação aqui e fico de olho não com quem o Ciro vai se aliar, mas se o Ciro vai se manter fiel aos seus princípios, e até hoje tem se mantido. Então, esse é o ponto. Não adianta você se aliar com gente de esquerda e trair o povo que votou naquele candidato dito de esquerda. Então é melhor que o candidato de centro-esquerda, se alie com outras pessoas para empoderar um projeto de fato que ajude o povo, do que você se aliar com gente, eu vou me aliar com fulano ali que é de um partido e depois vence e trai o povo. Isso é o que está acontecendo no Brasil. Então é isso, a gente vai ficar muito atento e, como eu falo sempre aqui no canal, não tem problema nenhum em criticar quem quer que seja. Mas os movimentos iniciais, eles apontam na direção de um fortalecimento de um projeto que o Ciro defende para o Ceará e que é o foco. O Ciro só falou de Ceará lá e comentou a respeito dessa questão do INSS. Mas a gente tem que ficar atento para ver se isso vai se refletir em nível nacional e qualquer novidade eu trago para vocês nesse espaço que luta por um Brasil melhor. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá. Valeu, gente!